Estamos aqui reunidos hoje para mais uma gravação do Grupo de Trabalho de Educação à Distância, que em conjunto com o Ministério da Educação, com a Secretaria de Educação Tecnológica e Profissional, com a Unirede e em parceria com muitas das nossas instituições da rede federal, estamos produzindo mais um material de formação do Plaform. Hoje estamos aqui, eu, Miguel Fabrício Zamberlan, servidor do Instituto Federal de Rondônia, e eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu tenho estatura média, sou loiro, um pouquinho ruivo, barbas também já com um pouquinho de branco. Ao meu fundo tem uma parede branca, eu estou com uma camiseta gola polo vermelha e tenho mais ou menos 1,78 m. Me acompanhando nessa gravação, nós temos a servidora Clara, do Instituto Federal do Espírito Santo, que está realizando a tradução de Libras. E eu vou, nesse caso, fazer por ela a audiodescrição. Ela tem pele clara, olhos verdes, cabelos cacheados, de cor castanho médio. Ela está com o cabelo preso, em razão de estar realizando a tradução em Libras. E está utilizando uma blusa preta com uma parede branca ao seu fundo, tá ok? Bom, gente, no dia de hoje a gente vai falar sobre a área 2 do Digicomp Edu, que é recursos digitais. O que é esse trabalho que nós estamos realizando? Bom, esse material ele está sendo elaborado para que a gente possa fazer uma capacitação continuada, tanto de docentes e tais, por meio da plataforma Plaform Edu. Todo esse material está sendo produzido em parceria com a Unirede, CETEC, MEC, para que essas ações de capacitação aconteçam no âmbito da CETEC e do MEC. Os pesquisadores que são integrantes da produção deste material estão na tela, né? Luiz Ottoni, do IFSU, a Vanessa, do IFES, eu, aqui do IFRO, a Simone, do IFMA, o Igor, do IFCE e o Paulo Evaristo, do IFSC. Nesse caso, vamos então nos preparar para que a gente possa iniciar a nossa apresentação. Bom, retornando agora para a gente falar da área 2 do Digicomp Edu, recursos digitais. Primeiro cabe destacar, né, que o Digicomp Edu ele é um quadro europeu de competências digital para educadores. O objetivo dele é responder a essa questão das conscientização crescente que os educadores precisam de um conjunto maior de competências, né? Eu sempre digo que, anteriormente, nós tínhamos competências relacionadas à graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, fazer pesquisas. E hoje, principalmente com o advento da tecnologia, nós temos novas competências que precisam ser criadas. E o quadro Digicomp Edu, ele trabalha justamente as competências digitais. E ele é dividido em vários aspectos, entre eles as competências profissionais para educadores, que compreende aí envolvimento profissional, as competências pedagógicas dos educadores, que é recursos digitais, ensino e aprendizagem, avaliação, capacitação dos aprendentes, e, por fim, que são as competências dos aprendentes, que é justamente a promoção da competência digital. Hoje, especificamente, nós vamos falar de recursos digitais. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de recursos digitais. O que acontece com o Digicomp Edu é que ele descreve essas competências propondo 22 competências que nós chamamos de competências elementares, que são organizadas nessas 6 áreas, principalmente para que a gente possa organizar a avaliação e a preparação do docente frente à área tecnológica. A área 2, ela concentra-se nas competências necessárias para usar, criar e compartilhar recursos digitais de aprendizagem de forma efetiva e responsável. Quando a gente fala do quadro do Digicomp Edu, a gente também está falando que essas 22 competências, elas fazem um modelo de progressão em vários níveis, que ajuda a educadora a avaliar e desenvolver a sua competência digital. Nesse caso, na data de hoje, o objetivo é discutir a área 2, que aborda
como o educador identifica eficazmente os seus objetivos de aprendizagem. Então, é nesse tema e nessa pauta que a gente vai se concentrar. Se a gente observar todas as 22 competências dentro da área 2 de recursos digitais, a gente tem destacado aí o específico da área 2, que é seleção, criação e modificação, gestão, proteção e partilha. Então, só pelo nome vocês já começam a perceber que tem algum sentido tudo que a gente pretende lidar nessa nossa capacitação, nesse momento que a gente está conversando aqui, correto? Para isso, vamos começar falando do modelo de progressão. Como assim do modelo de progressão? Para que a gente possa avaliar o envolvimento e a evolução dentro do conhecimento do professor nesse modelo de progressão, a gente tem uma escala que começa ali na parte de A1 até C2. Como assim? Observando na tela aí, vocês vão perceber que o primeiro, o A1, é o recém-chegado. É aquele que está chegando, está formando consciência que existe aquela tecnologia, mas que às vezes ainda não tem um domínio total sobre essa tecnologia. Junto com o A2, ele está na fase de exploração, ou seja, ele tem a consciência, começa a pesquisar sobre o assunto, ter algum tipo de curiosidade sobre ele. Então a gente fica sempre na curiosidade, na vontade, né? Vamos de alguma forma se envolver com aquele assunto, com aquela competência. Com o tempo, nós evoluímos para B1, que é mais integrador, trabalha em integração, então ele passa ali da curiosidade para começar a fazer uma utilização um pouquinho significativa, variando um pouco o seu conhecimento. Evolui para o B2, que já é um especialista. Nesse caso, ele já trabalha mais a questão de estratégia, de diversificação, consegue unificar e usar de maneiras diferentes os recursos à disposição dele. E, por fim, ele sobe para o nível C1 e C2, que seria de liderança e inovação, porque aqui ele já consegue, ali na parte de liderança, fazer uma reflexão, fazer uma partilha, consegue, quando ele chega no nível C2, fazer críticas, trabalhar essa questão da renovação, da organização. Então, ele começa, inclusive, a colaborar e produzir material a partir do que a gente tiver aprendido. Notem que esse modelo de progressão ele se aplica a todas as áreas do Digicomp Edu. Aqui, especificamente hoje, nós vamos falar do modelo de progressão relacionado à área 2, que é a de recursos digitais. Sendo assim, qual é, então, a finalidade da área 2 dentro do Digicomp Edu? O primeiro deles é o seguinte: hoje, os educadores eles têm às mãos uma variedade de recursos digitais. Essa disposição de material faz com que ele precise ter a competência de identificar qual é o recurso que se encaixa melhor aos seus objetivos de aprendizagem. Então, imaginem que cada educador, com aquele monte de recurso que surge todos os dias, ele precisa criar a competência de como eu identifico qual é o melhor recurso para os meus objetivos de aprendizagem. Também dentro da área 2, a gente tem a questão da estrutura desses recursos. Como assim? Fazer uma ligação. Às vezes eu encontro um material que me atende parcialmente. Eu posso modificar esse material, posso adicionar conteúdo, eu posso também desenvolver o meu material. É isso que a gente discute na área 2. E mais do que isso, ter a consciência de como eu posso usar e gerir esse conteúdo de forma responsável. E por que isso acontece? Nós estamos falando hoje de direitos autorais, lei da LGPD, que diz respeito aos cuidados com os dados das pessoas, também a questão de você atribuir para cada autor e avaliar se aquele conteúdo de fato reflete a realidade que você está querendo demonstrar. Então, assim, todas essas necessidades, todas essas identificações que a gente tem, eles vêm junto na essência da área 2 de recursos digitais. Então, assim, como eu posso compartilhar um recurso, como eu posso proteger ele, aquele meu conteúdo também, trabalhar essa questão dos dados sensíveis, ou seja, examinar e classificar os aprendentes de forma digital, como que eu posso fazer isso. Então, é nesse aspecto que a gente vai estar conversando um pouquinho mais dentro da área 2 de recursos digitais, tá bem?
No próximo slide, a gente começa a destrinchar a área 2. Por quê? Nós sabemos que ele já tem todas essas estratégias e objetivos para atender o nosso colaborador. Entretanto, ele subdivide-se em 3 competências, que é seleção, criação e modificação. E também gestão, proteção e partilha. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro deles que é seleção. O que acontece? Eu preciso identificar e avaliar e selecionar esses recursos para o ensino e aprendizagem. Tem que ter em consideração o objetivo específico de aprendizagem, o contexto, a abordagem pedagógica, o grupo de aprendentes, ou seja, aprender a selecionar os recursos digitais e planificar sua utilização. Imagine que tudo que a gente estiver organizando dentro dos aspectos de recursos digitais, o que a gente está fazendo é o seguinte, é conseguir primeiro, selecionar, porque são muitos elementos, são muitos recursos, e o importante é que o professor tenha essa noção de saber se o material está adequado a ele, se não está adequado a ele, e acima disso, como ele faz para conseguir abordar e organizar o seu papel e o seu trabalho, tá ok? Nesse caso, dentro da competência, lembra que a gente comentou do quadro de evolução? Eu tenho algumas atividades que me ajudam a avaliar e organizar para que eu possa crescer como profissional dentro dessa área. Como assim? Bom, se a gente pegar e fazer uma avaliação das atividades que eu preciso desenvolver e ter nessa questão da área 2 de recursos digitais, eu tenho a questão de formular estratégias de pesquisa que são apropriadas para identificar os recursos digitais. Isso daí me ajuda a permitir que o pesquisador ele crie um hábito de realizar a sua busca, por exemplo, em locais que são de fontes confiáveis. Então, é um tipo de atividade, é um tipo de estratégia que ele cria para poder identificar da melhor forma o local para buscar. Ele também precisa selecionar recursos digitais que consideram o contexto e objetivo da aprendizagem. Por que isso? Porque justamente a gente tem a necessidade de organizar o meu objetivo final. Às vezes você pega um conteúdo que você fala, olha, esse daqui é parecido, mas ele não atende completamente. Por vezes você deixa de continuar sua busca, para ali e não consegue utilizar o material da melhor forma. Um outro aspecto muito importante é que a gente precisa avaliar criticamente a credibilidade e a fiabilidade das fontes e dos recursos digitais. Por isso que lá atrás, quando você formula a sua estratégia, você tem ali o dever também de avaliar criticamente a credibilidade e a fiabilidade das fontes. Isso é muito importante para que o seu conteúdo ele seja de fato adequado ao seu objetivo de aprendizagem. E também ponderar essas possíveis restrições para a utilização ou utilização dos recursos digitais. Às vezes, a gente tem muita vontade de mostrar um material e não tem nem a ideia de que ele possui alguma restrição de uso, algum direito autoral vinculado, e a gente precisa ter essa ideia e ter essa noção. Da mesma forma, avaliar a utilidade de recursos digitais ao abordar o objetivo de aprendizagem. Então, a gente precisa olhar para o recurso e pensar qual é a utilidade de acordo com o meu objetivo de aprendizagem. Eu preciso formar uma trilha, ou seja, adicionar mais de um recurso para que o meu objetivo de aprendizagem seja atendido? Isso é necessário ser feito justamente nesse momento de seleção. Então é aqui que nós fazemos um filtro, né? A gente faz a busca de diversas formas para que a gente consiga atingir o objetivo de fazer a seleção dos materiais. Aqui tem alguns exemplos, né? Às vezes a gente fala bem assim, olha, eu vou fazer uma busca na internet, no Google, no Bing, que são as ferramentas de busca que de repente são mais conhecidas, só que aí é importante a gente avaliar, como diz, a origem. Então, assim, conhecer o que de fato pode ser um repositório de material. ProEdu é um repositório de material. Dentro do Google, às vezes você faz uma pesquisa, mas se você quiser algo mais acadêmico, mais específico, você vai no Google Scholar, que te permite fazer pesquisas mais aprofundadas com maior qualidade de conteúdo. O WebEdu, que também é uma plataforma que disponibiliza diversos recursos,
E tudo que eu estou falando aqui de recursos, gente, eu não estou falando só de texto. Estou falando de texto, imagens, vídeos, atividades, inclusive, tá? E da mesma forma, eu citei só mais 2 exemplos aqui, que é a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisas, que você consegue utilizar, além de ferramentas, muito material que tem lá dentro. Cielo, que é uma plataforma de buscas de artigos e pesquisas científicas muito importante. Existem outras, tá? Aqui foi só alguns exemplos para que a gente pudesse dialogar um pouquinho sobre essa realidade que é a parte de seleção, né? Avaliar com critério e com cuidado a parte de seleção. E também temos a forma de você organizar isso daí. Se a gente for pensar o que é realizar uma seleção, parem para pensar. Muito conteúdo disponível relevante, muita coisa. Aí você fala, como eu posso usar cada coisa em uma aula? Ah, eu posso fazer uma curadoria. E como eu faço uma curadoria? Aqui está só um pequeno exemplo. Até porque o nosso objetivo nessa formação é que você faça, por exemplo, um curso de curadoria que está lá dentro das nossas trilhas de aprendizagem. Então você vai fazer o quê? Você vai buscar, selecionar, editoriar, organizar. Aí você pode criar, compartilhar, engajar, faz um monitoramento para saber se aquele conteúdo de fato foi bem aceito e se ele está adequado à sua proposição, e a partir daí você pode, inclusive, melhorá-lo, modificá-lo, compartilhá-lo e assim por diante. Então é uma forma bem interessante da gente estar buscando e produzindo material para as nossas atividades docentes. E olhando para o nosso quadro de evolução, aqui tem uma coisa que chama bastante atenção. Lembra quando eu comentei lá atrás, por exemplo, sobre o recém-chegado? Como assim recém-chegado? Aquele profissional que faz pouco uso da internet para encontrar recursos. Então, assim, ele raramente ou nunca usa a internet para encontrar algum tipo de recurso de aprendizagem. Se você se encontra nessa situação, se considere um recém-chegado na área 2 do Digicomp Edu. Já o Explorer, que é o A2, ele já tem uma consciência e consegue fazer pesquisas básicas. Então, ele consegue fazer algumas buscas simples na internet, que são relevantes para o ensino. Ele conhece algumas plataformas educativas que fornecem recursos, mas ainda ele não sabe fazer, por exemplo, uma busca avançada no Google, para buscar só um determinado tipo de imagem, só slides, só texto, só vídeos e assim por diante. Já o integrador, que é no caso o B1, ele consegue fazer o que? Ele identifica e avalia os recursos, usando inclusive alguns critérios básicos. Isso serve, por exemplo, para aquele profissional que já está apto com as suas estratégias de pesquisa, com base nos resultados que ele tem, aprende já a fazer algum tipo de filtro, já consegue avaliar a qualidade do recurso. Então, apenas baseado na onde ele vai pesquisar, né? Eu dei alguns exemplos no slide anterior. Então, eu vou buscar nesse local aqui, porque eu sei que, em geral, a maioria do que está lá é muito bem cuidado em termos de produção, qualidade, seriedade. Então, tudo isso já faz parte do integrador, que é o B1. Ao mesmo tempo, a gente evolui ali para o B2, que ele dá algumas melhorias novamente em relação ao que a gente está falando. Por exemplo, o B2 ele já se torna um especialista. Então, ele já identifica e avalia os recursos adequados usando os critérios um pouco mais complexos. Por que mais complexos? Porque além de ele já ter a sua estratégia de pesquisa, ele faz algumas adaptações. Então, ele pode fazer pesquisas por tipo de licença, por extensão do ficheiro, né? Como eu disse, não, eu quero pesquisar só arquivos de apresentação, arquivos de texto, arquivos PDF. Por data, não, eu quero arquivos PDF do último ano. Então, ele já se torna um especialista, ele já está um pouco mais apto a fazer essa parte de seleção. Da mesma forma, muitas vezes ele já dá feedback sobre o material, então ele usa um material e de repente faz uma sugestão para quem elaborou aquele material, para que a pessoa possa, de alguma forma, dar uma contribuição, melhorar aquele material que ele está utilizando. Quando ele vai para C1, que no caso seria líder, ele já consegue identificar, avaliar, mas ele consegue fazer isso de forma mais abrangente. Por quê? Ele considera diversos aspectos relevantes, como, por exemplo, eu vou fazer pesquisa em plataformas colaborativas, em repositórios. Ele já consegue avaliar também a fiabilidade e a adequação com base em critérios que
servem já para ele pela experiência que ele vai estar utilizando. Então, assim, quando ele usa esses recursos em sala de aula, ele consegue contextualizar isso para o aluno, consegue indicar sua origem, consegue, inclusive, falar sobre potenciais de enviesamento, justamente pela característica do material que foi produzido. Então, ele já se torna um líder. E, por fim, como pioneiro, ele consegue promover a utilização de recursos digitais na educação. Como isso? Ele já disponibiliza orientação sobre estratégias, então ele já consegue fazer com que as pessoas, de fato, tenham condição de olhar e buscar o material, e ele indica e ensina a fazer isso. E muitas vezes ele já chega ao ponto de começar a produzir seu próprio repositório de recursos. Então ele já faz as anotações, já classifica lá as buscas que ele fez, já disponibiliza para que outros colegas possam utilizar. Então isso faz com que ele se torne já um pioneiro, se torne um destaque aí no momento de fazer a seleção de material. Concluída a etapa de seleção, nós temos a etapa de criação e modificação. Por que isso? Porque modificar e desenvolver esses recursos com licença aberta, que seria o caso de licenças que permitem que você possa modificar o material, nós também temos os outros recursos que podem ser permitidos, como, por exemplo, criar, co-criar novos recursos a partir de algum que você tem utilizado. Você também pode olhar de acordo com o objetivo específico de aprendizagem, olhar o contexto, a abordagem pedagógica, para qual grupo de aprendentes, e a partir daí você pode planificar a sua utilização. Então percebam que já se torna um passo a mais dentro da área de recursos digitais. Você já tem ali uma evolução no seu ato de lidar com os recursos digitais disponíveis. Para isso, nós também temos algumas atividades. Essas atividades, elas são o quê? O que me caracteriza compreendendo dentro da plataforma Digicomp Edu se eu estou apto para essa questão de criação e modificação no caso dos recursos digitais. Nós temos as atividades como, por exemplo, modificar e editar os recursos digitais existentes, quando isso for permitido, né, lógico. Combinar e misturar recursos, então ele consegue criar ali, pegar parte de um recurso, juntar com outro. Ele pode criar novos recursos educativos digitais, né? Ele produz um vídeo, um slide, ele produz uma animação. Ele também consegue criar recursos digitais em parceria com outros profissionais, consegue ter uma ideia boa de ponderar esses objetivos de aprendizagem, fazer com que isso se adapte melhor aos recursos digitais de aprendizagem que ele compreende importante. E da mesma forma, ele consegue compreender essa questão das licenças que são atribuídas a recursos digitais e as suas implicações na sua reutilização. Por que isso é necessário? Porque se a gente for observar dentro do que a gente falou agora da questão das atividades, eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, conhecer sobre licenças de uso digital. Se vocês observarem nesse mesmo slide que nós estamos aqui apresentando, no cantinho direito inferior tem lá um CC e algumas informações sobre como você pode usar esse material. Creative Commons é um formato de licença, não existe só ele, existem outros. Então, o que precisa é que o profissional compreenda que existem essas licenças e que ele precisa respeitar essas licenças. Ah, eu posso apenas utilizar de maneira gratuita? Ok. Eu posso baixar esse material e também editá-lo, ou seja, modificá-lo? Ok. Eu posso baixá-lo, modificá-lo e disponibilizar novamente para outros? Ok. Então é só alguns exemplos das possibilidades que nós temos que falar dessa questão de conhecer o que é as licenças de uso digital. Da mesma forma, nós precisamos aprender algumas coisas que não estão lá na pós-graduação e no mestrado. Editar uma imagem, editar um vídeo, criar uma página de internet onde eu posso disponibilizar meu material e também falar com os meus alunos, ou seja, ter um meio de comunicação com os meus alunos e com outros profissionais da educação. Então, notem que essa parte da competência de criação, modificação, ela dá essas características. E qual seria, nesse caso, o formato de
evolução do profissional. Primeiro a gente vai ter o recém-chegado, né? Que é o quê? Ele abster-se a modificar os recursos digitais. Ele usa, mas normalmente não modifica. E essa modificação é até quando a gente fala de usar de forma conjunta, tá? Nem isso ele acaba fazendo. Quando ele chega a explorador, aí sim, ele já cria e faz pequenas modificações através da utilização de algumas ferramentas e algumas estratégias básicas. Um exemplo disso seria assim, eu uso o Microsoft Office para criar e modificar algumas fichas de trabalho, alguns quizzes que eu vi na internet, né? Eu vi lá umas perguntas na internet e baixei elas e melhorei ali o formato de apresentação e tudo mais, para fins educacionais, por exemplo. Quando ele chega no nível integrador, aí ele já consegue criar e modificar e já usa algumas funcionalidades mais avançadas. Como assim? Dentro da criação, ele já consegue inserir uma animação, um link interativo, ele já faz modificações como, por exemplo, adequar o contexto, ou seja, ele consegue compreender o que a pessoa que elaborou o material queria dizer e já consegue fazer alguma edição, como, por exemplo, a inclusão ou exclusão de algum elemento, adaptando às suas necessidades gerais. Por quê? Porque ele consegue abordar o objetivo de aprendizagem específico, ele consegue selecionar, modificar, combinar os recursos digitais. Quando ele passa para o nível especialista, aí ele faz o quê? Altera e adapta esses recursos, só que já dentro do contexto de aprendizagem do aluno. Então ele consegue integrar vários elementos interativos, por exemplo, com jogos também, aos recursos que ele já cria. Então ele modifica, pega um recurso pronto, ele combina com o que ele criou, a partir daí surge um novo elemento, um novo objeto, né, um novo recurso digital. Então ele já consegue compreender as diferenças de licença, sabendo as permissões, ele consegue alterar somente dentro daquelas permissões. No caso de ser líder, ele faz já a criação, cocriação, modificação desses recursos de acordo com o contexto e utilizando uma variedade de estratégias avançadas. Aqui nós já estamos falando de elaborar, por exemplo, uma página web, elaborar avaliações online, wikis, blogs, desenvolver pequenos jogos. Então ele já está num outro contexto onde a criação e a modificação já se tornam mais complexas. É uma evolução do especialista. E por fim, o pioneiro, ele cria os recursos complexos interativos. Então ele faz a criação das suas próprias aplicações ou jogos para que possa apoiar os seus objetivos educativos de aprendizagem. E muitas vezes já faz a disponibilização desse material para os demais poderem também utilizar. Nesse caso, ele já sabe que ele tem que atribuir, por exemplo, a questão dos recursos e das autorizações de uso, que é a nossa terceira etapa, que fala sobre gestão, proteção e partilha. Porque a gestão, proteção e partilha é organizar esse conteúdo digital e disponibilizar aos aprendentes que são encarregados de educação e outros educadores. Porque, assim, proteger o conteúdo digital, ele é importante, mas também saber quais são as regras para essa proteção, ou seja, respeitar, aplicar corretamente a regra de privacidade, direito autoral, compreender também a utilização e a criação de licenças abertas, de recursos educativos abertos, fazendo a sua atribuição apropriada, tudo isso é importante ter de conhecimento dentro da parte de gestão, proteção e partilha. Notem, inclusive, que as atividades, elas são bem mais detalhadas. Por quê? Porque eu já estou falando daí de partilhar recursos através de links ou anexos. Ou seja, eu já tenho uma noção, eu posso compartilhar aquele link, eu posso compartilhar aquele anexo, eu posso pôr aquela imagem na minha apresentação, eu posso usar parte daquele vídeo, o vídeo inteiro e assim por diante. Eu já tenho condições de entender que eu posso criar um site ou uma plataforma online de alguma forma que eu vou disponibilizar esse material. Eu também já consigo criar material suficiente para que eu tenha meu próprio repositório, gerindo acesso, falando dos direitos, entendendo as restrições de uso dos autores, de modificação, criação, reutilização, falar sobre as fontes, ou seja,
como eu posso fazer a citação correta dessas fontes, atribuindo daí, inclusive, licenças, inclusive abertas para os recursos criados. Posso adotar medida para proteger esses dados. Então, por exemplo, um material que ele é específico para uma certa idade, e eu não falo aqui eu falo de conteúdo sensível, relacionado à complexidade do assunto e assim por diante. Ele também fala sobre a questão de partilhar dados administrativos, que são relativos aos aprendentes, como os colegas, os aprendentes, os encarregados de educação. Então, como eu tenho esse conhecimento de como compartilhar esses dados, até onde eu posso ir, como eu posso organizar. Então, esse item, né, de gestão, proteção e partilha, tem alguns exemplos aqui. Administrar um ambiente de compartilhamento é um deles. Como assim? Você pode ser responsável por um ambiente que reúne diversos recursos digitais. Moodle, Wikipédia, página de web, e-mail, são competências necessárias para que você possa gerir, proteger e partilhar os seus recursos digitais. Criar o seu conteúdo, garantir a partir da criação dele a gestão, proteção e partilha. E você cria um slide, uma animação, e não define como as pessoas podem utilizar, como elas devem fazer para referenciar você, se assim você deseja, ou se você vai deixar completamente aberto para que as pessoas possam melhorar, modificar, compartilhar. Tudo isso está dentro da parte de gestão, proteção e partilha. Da mesma forma, conhecer a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, muito importante para que a gente possa, como foi falado anteriormente ali na parte de atividades, que você possa partilhar os dados administrativos relativos, por exemplo, aos aprendentes, com o restante da equipe de educação ou com outros docentes. Então, como fazer isso? Como deve ser realizado esse tipo de compartilhamento de dados também, que não só do seu material, mas daquelas pessoas que estão com você em sala de aula ou na sua formação. E, por fim, a gente tem a trilha também, do gestão, proteção e partilha. Como assim? Como é esse progresso? O primeiro, que é o recém-chegado, ele é justamente não utilizar estratégias para partilha de recursos. Então, assim, ele só armazena e organiza para a utilização futura. Ele não tem nenhuma estratégia. O explorador não. O explorador ele já tem alguma estratégia. Então, ele pega o conteúdo através de um e-mail, de um link, já compartilha. Ele tem consciência de que alguns recursos são protegidos por direito autoral, mas muitas vezes não se aprofunda em saber quais são esses direitos, porque existem vários, né? Que não é só o de compartilhamento. Tem aquele de você, por exemplo, poder usar o material livremente, mas não poder editá-lo. É um de formas de proteção. Quando eu vou para o integrador, aí eu já consigo partilhar, proteger esses recursos utilizando estratégias um pouco mais básicas, como, por exemplo, incorporando eles a um ambiente digital, protegendo os dados sensíveis de forma eficaz, referenciando corretamente os recursos para que seja dado o devido menção a quem é o autor. E quando eu chego para especialista, eu já consigo partilhar recursos profissionalmente. Como assim? Eu partilho recursos que são muitas vezes incorporados ao meu ambiente, além de proteger os dados, além de referenciar corretamente isso daí, eu fico com aquela questão de ter tranquilidade em fazer esse partilhamento por conhecer a questão dos direitos autorais. Já no Líder, que é o C1, eu publico digitalmente recursos de criação própria. Então, posso criar meu próprio repositório, que tem abrangência digital, colocando à disposição dos aprendentes ou dos educadores, aplicando licença aos recursos que eu publico online, de uma maneira muito tranquila. E, por fim, o pioneiro, né? Que já é publicar profissionalmente um conteúdo, ou seja, eu anoto esses recursos que eu partilho de forma digital e já disponibilizo ele com os recursos necessários, como, por exemplo, a parte de anotar os recursos, compartilhar e comentar e classificar para que outros modifiquem, reorganizem ou, inclusive, auditem esses meus recursos digitais. Então, assim, a gente consegue chegar à conclusão de que o Digicomp Edu ele tem esses subsídios para o professor conhecer suas competências, as suas atividades docentes. Ele permite que o professor possa identificar o seu nível de proficiência em cada competência de uma maneira bem tranquila. E, sabendo em que nível ele está, o professor consegue trabalhar as competências
que ele precisa adquirir para que ele possa progredir dentro do progresso lá do Digicom Edu. Então, esse caminho, ele na verdade é uma busca de formação, é uma busca de incentivo que deve ser realizada pelos gestores, pelas políticas públicas, e é um exemplo do que a gente está fazendo aqui para que a gente possa, de fato, compreender o papel nosso de educador e tudo mais, correto? Por fim, estivemos presentes aqui, eu, Miguel Fabrício Zamberlan, a intérprete Clara Marques, que nos ajudou nessa gravação, e temos também quem são as pessoas envolvidas hoje nesse projeto do Ministério da Educação referente à produção do material em tela. Então, a gente tem as pessoas dos institutos federais, do Ministério da Educação, da Unirede e colaboradores de todo o Brasil que estão contando com a gente. Tá ok? Agradeço muito esse momento. Muito obrigado por nos acompanhar durante esse pequeno tema que é a área 2 de recursos digitais. Até breve.